Era uma vez um caderno chamado Viagem, num jornal chamado Estadão. Tá soando meio estranho pra você essa história? Eu explico. É que essa semana o caderno Viagem vai falar da rota dos contos de fada dos irmãos Grimm, na Alemanha. E quem foi pra lá foi a editora do caderno, Adriana Moreira. Adriana, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Bom, conta pra gente um pouquinho por onde passa essa rota, como é que funciona. Pois é, a rota dos contos de fada dos irmãos Grimm tem mais ou menos 600 quilômetros, sai de Hanau, que é a cidade onde eles nasceram, até Bremen, que fica bem ao norte do país. Hanau é uma cidadezinha pequena, fica ali mais ou menos a uns 40 minutos de Frankfurt, é bem perto de Frankfurt. E essa rota, ela não passa apenas por lugares históricos onde eles viveram, mas também por lugares que se inspiraram nos contos de fada deles. Porque os contos de fadas não foram uma criação dos irmãos Grimm, foi um compilado que eles foram reunindo, ouvindo contos que eram contos que as pessoas passavam de pai para filho nos vilarejos. Então eles foram reunindo isso em várias partes da Alemanha, especialmente nesse trajeto, porque era muito próximo do lugar onde eles ficavam, e foi assim que nasceu. Então eles nasceram em Hanau, depois eles viveram em Kassel, que é um pouco mais para frente. Hanau é uma cidade que não tem muita coisa para ver, só tem uma estátua deles, porque é uma cidade que foi destruída pela guerra, então a casa que era dos irmãos Grimm foi destruída. Kassel já é uma cidade que tem muito mais coisa para ver, além do Museu dos Irmãos Grimm, que é um museu ótimo, com muitas coisas originais deles, exemplares originais dos livros de contos de fada. Tem uma peculiaridade que você consegue conferir lá, porque os livros foram 7 edições feitas por eles, e a cada edição eles corrigiam nos livros e você vê ali as notas que eles faziam para a próxima edição ser diferente. Então foi assim que os contos foram modificados ao longo dos tempos. Que bacana. E vocês visitaram várias cidades que aparecem nos contos, então, como Hamelin, por exemplo, né? Exatamente. Hamelin foi uma cidade muito bacana, que eu fiz o tour com o flautista em pessoa. E foi um tour muito divertido, o flautista fala muito bem, ele é muito engraçado e ele dá informações sérias mesmo sobre a cidade, porque a história do flautista de Hamelin, que todo mundo conhece, que ele tirou os ratinhos da cidade com a flauta e o prefeito não pagou ele, então ele levou as crianças. É uma história real, não a parte dos ratos, mas a história de que as crianças sumiram. 130 crianças sumiram no século XIII e a cidade ficou marcada com isso e acabou virando uma fábula dos irmãos Grimm, que acrescentaram alguns elementos um pouco para suavizar a história, que na verdade é uma história triste, ninguém sabe o que aconteceu com essas crianças. Além de Hamelin, outra história interessante que tem é em Ramunden, que é uma cidadezinha medieval muito bonitinha também ali perto, e que tem um personagem que é um médico que podia ser um médico charlatão, que é o Dr. Eisenbach, que ele usava, como não existia anestesia na época, ele usava fazia shows, malabarismos e colocava música alta para distrair o pessoal. Então tem muitas histórias, muitos personagens reais que também inspiraram contos de fada. Outra coisa que é muito interessante são os castelos nesse caminho, porque tem várias cidadezinhas medievais com aquelas casas em chamel e muitos castelos, e 2 castelos se destacam. Um é o castelo da Rapunzel, que tem inclusive a trança pendurada, que é muito bonitinho, muito interessante. O lugar é lindo, tem uma vista, o restaurante tem uma vista para um vale muito bacana, você pode subir na torre. Aos domingos eles fazem um teatrinho, fazem uma apresentação, a Rapunzel joga as tranças para o pessoal, é muito divertido. E o outro é o Castelo da Bela Adormecida. Não tem nada a ver com aquela coisa Disney, meio infantilizada, é uma coisa tanto para adultos como para crianças, todo mundo se diverte, é um programa família ou para casal também, é muito bacana, porque os 2 castelos têm um hotel dentro,
Um hotel muito confortável, não é super luxo, mas é um hotel confortável, muito bonito. E no Castelo da Bela Adormecida eles inclusive oferecem para você um drink numa taça em formato de rosa. Tudo é temático com rosas. Quando eu fui para lá, eu dei a sorte de estar na época da florada das rosas. Então tudo era com rosa, os pratos com rosa, bebida com rosa, rosa nos quartos. É um lugar muito bonito. E eles fazem o teatrinho também da Bela Adormecida, que é uma menina da vila. Então é uma coisa muito lúdica, muito autêntica da região. Nada a ver com Disney, é um programa para a família inteira. Bom, a matéria completa você confere no Viagem dessa semana. Compre a sua edição, leia e seja feliz para sempre.